Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje tem um motivo muito especial para eu estar falando aqui no quintal de casa, para eu estar falando assim à luz do dia e falando direto do celular, como sempre, mas de uma maneira cada vez mais informal. Porque agora quem vai nos fazer companhia, quem vai ter um canal de entrevistas no YouTube vai ser Dudu Bolsonaro, o embaixapeiro. Veja só, parece que é uma notícia para a gente dar risada, mas a gente tem que prestar atenção. O que ele vai fazer? Um canal no YouTube para entrevistar pessoas. Ele sabe entrevistar? Não. Ele poderia fazer isso num canal de televisão tradicional? Sim, porque eles compraram os meios de comunicação todos. Então, se ele chegasse lá na Record e falar, acha um espaço aí, eles iam achar. Né? No SBT, a mesma coisa. Podia ser um quadro no Ratinho, podia ser um quadro no Raul Gil. Eles dariam um jeito se ele quisesse. Mas ele não quer. Ele quer fazer um canal no YouTube. E por que vocês acham que eles querem fazer o canal no YouTube? Essa é a pergunta-chave. A gente tem que entender. Ele vai fazer um canal no YouTube com entrevistas usando o celular, não é usando uma grande equipe de produção, que até deve estar lá por trás, mas não vai aparecer só ele entrevistando a pessoa. E ele vai seguir os mesmos moldes que eu faço, que tantos outros canais fazem, que é fugir da mídia tradicional. Porque se você está aqui, você bem sabe, você já está de saco cheio da mídia tradicional. Né? Você não aguenta mais ver aquele tipo de entrevista feito por um jornalista que sabe que tem todos os princípios para seguir, que faz pergunta chapa branca porque não quer ficar de mal com o entrevistado. Então você sabe que você já cansou desse formato. Quem não sabe é a esquerda, né? Porque eu já falei aqui para vocês, o Lula tem um canal oficial dele no YouTube com 100 mil inscritos. Veja, eu não sou ninguém. E o meu canal é pequeno. Eu, sem ser ninguém, com um canal pequeno, tenho 92 mil inscritos, o Lula tem 100. O PT é pior, porque o PT é um partido histórico, o PT é gigantesco, tem 80 mil inscritos. Quer dizer, eu sou maior que o canal do PT. E se você entrar num desses canais, você vai entender porque eles são pequenos. Você vai entender até porque você nunca entrou, nunca te atraiu. Não tem nada que interessa lá. São vídeos longos, vídeos chatos. Então, por exemplo, você entra no canal do Lula ou no canal do PT, tem entrevistas assim de trechos de entrevista, de 1 hora. Você entendeu? É uma entrevista de 2, 3 horas, editado 1 hora. Aí você tem paciência e tempo e disponibilidade para ver uma entrevista de 1 hora, 1 hora e meia, então 54 minutos, sabe? Ou então trechos de um discurso que ele fez assim, você não sabe onde, você não sabe porquê, mas falando com uma plateia, com um som meio ruim, o assunto que você não sabe de onde veio, para onde vai. É isso que tem lá, por isso que ninguém se inscreve. Então não seria muito melhor, por exemplo, pegar o celular do jeito que eu estou fazendo aqui e falar diretamente com as pessoas como eu faço com vocês? Porque se deu resultado para mim, eu parti do zero. Em poucos meses eu estou onde eu estou. Imagina se fosse o Lula. Né? É impossível que numa semana ele não fizesse o que eu levei meses para fazer. Mas não, ele está lá empacado nos 100 mil inscritos e porque a gente divulga. Viu? Eu, principalmente, divulgo o canal do Lula, o canal do PT, eu falo sempre que existe aqui, se vocês quiserem vocês vão lá ver. Mas não tem por que as pessoas se inscreverem. A pessoa vai se inscrever por quê se não tem nada lá que interessa? Você entendeu? O Dudu ele vai fazer entrevistas com o celular. O primeiro entrevistado vai ser o Sérgio Moro, que diz que já aceitou que vai participar. Aí é aquela situação constrangedora de propósito, né? Porque o Sérgio Moro é adversário contra o pai dele em 2022. Ele provavelmente já chama o Sérgio Moro já para constrangê-lo, já para intimar. Então, se o Sérgio Moro foi no Roda Viva, foi no Pânico e só teve pergunta a favor, ele não vai fazer perguntas difíceis porque ele não tem capacidade para isso. Mas o Sérgio Moro não vai ter o palanque que ele quer. Mesmo que tenha uma pergunta favorável, ele não pode falar que ele é melhor que o governo, ele não pode falar que ele tem intenção de ser candidato. Vai ser uma entrevista onde ele vai ter que ir e não tem nada a ganhar. Você entendeu? Então, só o fato do Sérgio Moro estar lá, ele está meio que queimando a própria candidatura, porque ele vai ter que ficar no programa do filho do presidente, sem poder falar que é candidato,
tendo que enaltecer o presidente, tendo que enaltecer o governo. Então olha a estratégia, a gente chama esse pessoal de burro, de idiota, não leva nada a sério do que eles fazem, mas em estratégia de comunicação, eles estão muito à frente da esquerda. A esquerda ainda está presa a um tipo de comunicação que funcionava com um Brasil que não existe mais. Quando o Brasil era mais metalúrgico, o Brasil era mais operário, né? Mais camponês, essa comunicação funcionava porque essas pessoas precisavam do que o PT falava. Eram pessoas que sabiam que eram pobres. Né? O cara ia para a fábrica, sujava a mão de graxa. Né? Ele trabalhava com limpeza, com carga, com coisa pesada. Hoje em dia que o Brasil praticamente destruiu a indústria e o que nós temos é o setor de serviços, a maioria trabalha com comércio hoje em dia, a pessoa não suja as mãos, a pessoa trabalha no ar-condicionado muitas vezes, né? As pessoas não se sentem mais pobres. Então o discurso tradicional do PT não chega nessas pessoas. E os jovens, eles já aprendeu a ver notícia, aprender a ver informação nesse formato aqui, ó, no YouTube. Os jovens, eles sequer ligam à televisão. Não liga. Se você pode reparar, antigamente você ia num consultório, você ia numa oficina, qualquer lugar que tivesse uma sala de espera, tinha uma televisão ligada, sempre ligada na Rede Globo, nunca estava ligada em outro canal, e você ficava lá esperando assistindo televisão. Hoje, se você estiver numa sala de espera, primeiro você não pergunta se tem televisão, você pergunta a senha do Wi-Fi. E mesmo que não tenha, você fica lá mexendo no seu celular. Mesmo que não tenha internet, que você não tenha dados, você vai fuçar no seu celular, você vai jogar no seu celular. Né? Então você não liga mais à televisão, você não se preocupa com o que está passando. Se está passando alguma coisa que você quer ver, depois vai estar na internet também. Então mesmo para consumir Rede Globo, para consumir televisão tradicional, você prefere consumir pela internet e não pela televisão tradicional. Você não está preso a um horário nem nada. A direita percebeu isso há muito tempo e tem uma estratégia muito mais eficiente para falar com esse público. Esse público jovem, o cara que vai votar em 2022, que tenha 16 anos em 2022, hoje ele tem 13. O moleque de 13 anos não liga a televisão. Você entendeu a gravidade? Ele não liga a televisão e ele não viu o governo Lula. O governo Lula já terminou tem 10 anos. Ele viu o governo Dilma com todo mundo falando mal. Ele cresceu ouvindo falar mal do PT. E esse pessoal só acompanha a internet, não acompanha a televisão normal. Então o Eduardo Bolsonaro está fazendo o que a esquerda deveria fazer. Está fazendo um programa de entrevistas num canal do YouTube, filmado com o celular. Ele não sabe o que ele vai fazer direito, ele não tem capacidade para o que ele vai fazer, mas ele vai fazer no formato que as pessoas querem consumir. E vai ter gente consumindo, e vai ter gente achando que o que ele fala é verdade. Você entendeu? Isso vai dar um ar de que é verdade, porque ele está falando na frente do Sérgio Moro, o Sérgio Moro está concordando com ele, aí no outro programa vai uma Damares da vida, vão ser dois idiotas falando, mas vai dar um ar de estou assinando embaixo do que ela fala, ela está assinando embaixo do que eu falo, e os jovens vão consumir esse conteúdo. Tem conteúdo extremamente porcaria por aí, você sabe que eles consomem. Por que esses canais de terraplanismo crescem tanto? Não é porque tanto canal de conspiração, de tanta besteira, por que cresce? Porque tem gente, normalmente os jovens, que não tem ainda o senso crítico para saber o que é certo e o que é errado e consome porcaria mesmo, mas naquele formato. Eles não consomem porcaria em qualquer formato. E é mais agora um gol que a direita está aplicando, enquanto a esquerda está olhando a banda passar. As eleições municipais são no fim do ano. Veja, o Eduardo Bolsonaro acabou de assumir ontem que o partido dele está de fora das eleições municipais. Mesmo assim, ele está lançando um programa de entrevistas na internet. O PT e o Lula vão deixar para fazer isso quando? Ah, nós estamos pensando na eleição de 2022, aí der cedo. Quando faltar 3 meses vai querer fazer. Aí só vai falar com bolsonarista. Todo mundo na internet está se acostumando a ser de direita, porque a esquerda não ocupa esse espaço. Então eu fico muito triste de achar que assim, eu consigo fazer uma coisa que o PT não consegue fazer, que o Lula não consegue fazer. Talvez você mesmo consiga. Se você botar um celular aí, você consegue fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Olha quantos canais de tudo tem na internet.
Não é uma coisa que precisa ser um gênio da comunicação para fazer, mas a esquerda não faz. Porque a esquerda está numa cabeça ainda dos anos 70, dos anos 80, deve estar esperando que a eleição vai se definir no horário eleitoral gratuito e ninguém nem mais liga a televisão. Ninguém nem mais assiste aquilo lá. Antes era obrigado a assistir, porque você já estava assistindo, você ia continuar assistindo televisão, então você deixava ligado no horário gratuito. Hoje em dia não. As pessoas não estão nem aí, tá? E o Eduardo Bolsonaro disse que vai chamar direto da fonte o programa dele. Olha que absurdo, gente. Ele vai fazer uma besteira, mas essa besteira vai ser assistida e vai ser assistida por gente que odeia o PT, que odeia o Lula. Molecada, mas essa molecada vai votar. É moleque de 13 anos que vai ter direito a voto. E o Brasil é um país jovem, então a gente não pode desprezar a quantidade de eleitores nessa idade que vão estar votando pela primeira vez. Tá bom? Diz que começa esse fim de semana já. Esse fim de semana já tem o primeiro. Então olha a agilidade. Até porque para fazer alguma coisa com o celular precisa do quê? Não tem que ficar esperando mesmo. Senta e faz. Então ele vai começar e a esquerda está vendo a banda passar. Eu temo que as eleições daqui para frente sejam cada vez mais difíceis porque a esquerda não acorda. O PT tem um canal de 80 mil inscritos. Tem cabimento? Tá bom? Essa é a de hoje. Valeu? Talk show do Duduzinho. Duduzinho 11h30. Um grande abraço para vocês e eu já fui!